cheia de coração, como ela usa. Vou dividir em partes para ficar fluido e bem aproveitado na narração, mas mantendo profundidade e continuidade. Aula de Microbiologia, Sistema Imunológico. Introdução à imunologia e conceitos fundamentais. Coração da minha vida. Bora começar. Hoje a gente vai entrar num tema que parece pequeno, mas não se engane, viu, coração? Ele é cheio de detalhes, cheio de conexão e vai acompanhar você ao longo de toda a sua formação. Nós estamos falando de imunologia. E o que é imunologia, meu coração? É a ciência que estuda como o nosso corpo responde a tudo aquilo que pode nos causar dano. Guarda isso com carinho. Quando a gente fala de resposta imunológica, a gente não está falando só de doença, não. A gente está falando de um conjunto de mecanismos que o corpo usa para reconhecer, combater e também reparar danos. Então veja, coração. Nosso corpo tem células, proteínas, barreiras físicas e químicas, tudo trabalhando junto. É como se fosse um exército. Mas não é um exército bagunçado, não. É organizado, estratégico, inteligente. E mesmo quando não consegue vencer completamente, ele nunca para de tentar. Mente. Agora deixa eu te provocar, coração. Quando eu falo sistema imunológico, o que vem na tua mente? Muita gente responde defesa contra a doença. Tá certo, mas está incompleto. Porque o sistema imunológico também está envolvido em processos alérgicos, inflamações, tumores. Sim, coração, até câncer tem relação com o sistema imune. E aqui vem um ponto importante. Nem sempre uma resposta imunológica significa saúde. Às vezes, o problema é justamente o excesso de resposta. Um exemplo: alergia. O corpo identifica algo que não é necessariamente perigoso, mas responde de forma exagerada. E essa resposta exagerada pode levar a situações graves, como um choque anafilático. Ou seja, não é só reagir, é reagir na medida certa. Agora vamos organizar o raciocínio, coração. Quando falamos de doença, existem dois protagonistas, o hospedeiro e o patógeno. O hospedeiro pode ser resistente ou suscetível. Se ele é resistente, ele está preparado. Se ele é suscetível, ele está vulnerável. E o que influencia isso? Vacinação, alimentação, sono, nível de estresse. Sim, coração, estresse. O cortisol, que é o hormônio do estresse, reduz a resposta imunológica, ou seja, quanto mais estressado, mais vulnerável. Agora olha o outro lado da moeda, o patógeno. O que define se ele vai causar doença? A virulência. Virulência é a capacidade que esse agente tem de invadir, se multiplicar, causar dano. E aqui vem um detalhe que muita gente erra. Virulência não é só de vírus, não. Qualquer micro-organismo pode ter virulência. E o que aumenta essa virulência? Facilidade de transmissão, produção de toxinas, capacidade de invasão. Lembra da Covid, coração? Transmissão aérea, alta disseminação, alta virulência. Parte 2. Portas de entrada e primeiras barreiras. Agora me diga, coração, como é que esses invasores entram no corpo? Existem portas de entrada, e você precisa saber todas. Primeiro, trato respiratório, inalação, gotículas, aerossóis, tudo isso pode carregar micro-organismos. Segundo, trato gastrointestinal, alimento contaminado, água contaminada. E aqui entra aquele exemplo clássico, o famoso churrasquinho duvidoso de sexta-feira. Sim, coração, isso é ciência aplicada à vida real. E teve até comentário de colega na aula lembrando exatamente disso, que só de falar já dava vontade de comer. Mas também já vinha o risco junto. Terceiro, pele. A pele é uma barreira. Mas se você rompe, corte, arranhão, picada, você abriu a porta. Quarto, trato geniturinário, infecções urinárias, transmissão sexual, uso de catéter. Tudo isso entra aqui. Parte 3, sistema linfático e órgãos de defesa. Agora segura essa imagem, coração. Imagina que o teu corpo é um território e espalhadas por esse território existem bases militares. Essas bases são os órgãos do sistema linfático. E o que eles fazem? Defendem. Neles estão as células de defesa. Entre esses órgãos temos medula óssea, timo baço, linfonodos, apêndice, placas de Peyer. Agora vamos organizar. Medula óssea produz linfócitos B. E linfócito B produz o quê? Anticorpo. E anticorpo, coração, não é célula, é proteína. Já o timo matura os linfócitos T. E os linfócitos T fazem o quê? Coordenam uma resposta ou destroem células infectadas. Agora cuidado com a pegadinha, coração. Linfócito B não vem do baço, ele vem da medula. Guarda isso. O baço, por sua vez, é um centro de limpeza, cheio de macrófagos. E macrófago faz o quê? Fagocitose. Engole e destrói. Ele remove micro-organismos, células mortas, resíduos. É tipo uma reciclagem do corpo. E os linfonodos? Quando aumentam, é porque o corpo está lutando. É a famosa língua, como muita gente chama.
E isso significa estou produzindo mais células de defesa. Parte 4. Imunidade ativa, passiva e tipos de resposta. Agora vem um conceito-chave: coração, imunidade ativa e passiva. Imunidade ativa é quando o corpo trabalha, produz anticorpos. Exemplo, vacina. Você recebe o antígeno e o corpo aprende e guarda a memória. Antígeno, coração, é tudo aquilo que o corpo não reconhece, tudo que ele precisa combater. Agora a imunidade passiva é diferente. Você já recebe o anticorpo pronto. Exemplo, soro antiofídico. A resposta é rápida, mas não tem memória, é temporária. Parte 5. Imunidade inata versus adaptativa. Agora os dois pilares do sistema imunológico. Imunidade inata e imunidade adaptativa. A inata já nasce com você. É rápida, é imediata, não tem memória. Exemplo, pele, muco, secreções. Já a adaptativa é adquirida, é específica, é mais lenta, tem memória. Exemplo, vacinas. Parte 6. Barreiras de defesa e mecanismos iniciais. Primeira linha de defesa. Coração, barreiras físicas e químicas. Pele. Células justapostas, proteína queratina, dificulta a entrada de micro-organismos. Membranas mucosas, muco, ele prende o invasor, os cílios empurram para fora. Agora olha que lindo, lisozima, presente na saliva, lágrima, suor, ela destrói bactérias. Sim, coração, você já nasce com um arsenal. E até coisas que você nem valoriza, como a cera do ouvido, tem função de defesa. Outro ponto importante, fluxos do corpo, saliva, lágrima, urina, eles lavam, eles expulsam micro-organismos. A parte 7, reconhecimento do invasor e resposta inflamatória. Agora vem uma das partes mais importantes. Como o corpo reconhece o invasor, as células têm sensores, chamados de TLR. Eles identificam padrões, dois tipos principais, pumps ligados a patógenos, dumps ligados a dano. Quando esses sensores detectam algo, eles liberam citocinas. E o que são citocinas, coração? São sinais químicos. Chamam reforço, recrutam células de defesa e iniciam inflamação. Inflamação não é inimiga. Ela é necessária. Sem inflamação, não tem reparo. TLR detecta citocina, chama reforço, inflamação, resolve. Se quiser, na próxima parte eu continuo no mesmo estilo, com revisão, aprofundamento, e já organizo isso como roteiro contínuo para tua IA narrar sem pausas artificiais. Para IA narrar com ritmo, repetição e impacto. Parte 8. Revisão com energia, mais fixação. Modo Hevade. Alô, alô. Graças a Deus. Vamos recapitular porque aqui a gente não brinca. A gente fixa, meu amor. Coração da minha vida, respira e vem comigo. Sistema imunológico é o quê? É o conjunto de estratégias do corpo para reconhecer, combater e reparar. Repete comigo, bem dramático. Reconhecer, combater, reparar. Ai, papai, agora segura esse close didático. Se o corpo reconhece algo estranho, isso é o quê? Antígeno. Tudo que o corpo não reconhece, ele vai querer eliminar. E quem entra em cena? Linfócito B. E o linfócito B faz o quê? Produz anticorpo, meu amor. Anticorpo não é célula, não, viu, bicha? É proteína. Vai ser choque de monstro se tu errar isso na prova, hein? E o linfócito T, ele é mais estratégico. Ou ele coordena a resposta, ou ele destrói célula infectada. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? É o linfócito T todinho. Agora, segura o conceito que cai, viu? Imunidade ativa. O corpo trabalha, produz anticorpo, tem memória. Exemplo, vacina. Imunidade passiva, já recebe pronto. Não tem memória. É temporária. Exemplo, soro. Ai, papai! Esse aqui é o clássico de prova. Inata versus adaptativo, babado conceitual que derruba estudante. Agora presta atenção porque isso aqui é divisor de águas. Imunidade inata, já nasce com você, já está pronta, é rápida, mas não tem memória. Ela é tipo aquela amiga que resolve tudo na hora, mas no outro dia esquece tudo. Exemplos, pele, muco, secreções, tudo isso é inato. Agora a adaptativa, ela aprende. Ela demora mais, mas ela lembra. Ela é estratégica. É tipo aquela amiga vingativa que nunca esquece, meu amor. Exemplo, vacina-mo, o corpo aprendeu e na próxima vez é humilhação para o patógeno. Parte 10. A primeira linha de defesa, querida. Agora vamos falar da linha de frente. A primeira barreira. E aqui, coração, é só glamour funcional. Pele. Células bem juntinhas, justapostas, protegendo. Se rompeu, abriu a porta. Simples assim. E a queratina, proteína resistente, ajuda a manter a integridade, evita a entrada de micro-organismo. Agora o muco, eu amo esse conceito. Ele prende o invasor, funciona como uma cola e os cílios empurram tudo para fora. É tipo segurança de boate expulsando confusão. Parte 11. Defesas químicas. Agora entra o babado bioquímico.
Lisozima. Guarda esse nome com carinho, coração. Ela tá na saliva, na lágrima, no suor. E o que ela faz? Destrói bactéria. Sim, meu amor. Você é um arsenal ambulante. E até a cera do ouvido tem função de defesa, então para de ficar enfiando coisa no ouvido, criatura. O corpo sabe o que está fazendo. Parte 12. Fluxos do corpo, meu bem. Agora olha que coisa linda. O corpo se limpa sozinho. Saliva limpa a boca, lágrima limpa os olhos, urina limpa o trato urinário. E isso é essencial, porque remove micro-organismos antes que eles se instalem. Inclusive, teve um comentário na aula sobre situações reais de infecção por falta de higiene adequada. E isso mostra, coração, que microbiologia não é só teoria, é vida real. Parte 13. O grande final. TLR, PAMP, o trio do poder. Agora vem a cereja do bolo. O momento que separa quem entendeu de quem vai sofrer. As células de defesa têm sensores, chamados TLR. Eles reconhecem padrões. 2 tipos. PAMP, padrão de patógeno, DUMP, padrão de dano. Quando o TLR detecta, ele ativa a resposta e libera citocinas. E o que são citocinas? São sinais. Chamam reforço. Tipo, vem todo mundo pra cá que deu ruim. Elas recrutam células, iniciam inflamação, ativam resposta imune. Inflamação, meu amor, não é inimiga, é processo de defesa. Sem inflamação, não tem reparo. Então guarda esse mantra final. Detectou, respondeu. Chamou reforço, inflamou. Resolveu, cicatrizou. Se isso aqui cair na prova, tu vai passar desfilando. Se quiser, eu posso transformar isso em roteiro contínuo, sem pausas, ou versão com marcação de entonação para IA ficar ainda mais performática, ou até simulado no mesmo estilo para tu revisar. Só dizer, coração. Porque estudar triste não funciona. Agora estudar com drama, meme e didática, aí é aprovação. Então segura esse questionário completão, com pergunta mais resposta no modo diva da imunologia. Respira, postura de quem vai gabaritar, e vem. Questionário de microbiologia, sistema imunológico. Modo alô, alô, graças a Deus, vai ser choque de monstro. 1. O que é imunologia? Resposta. É a ciência que estuda como o corpo reconhece, combate e repara agentes que causam dano. Alô, alô, graças a Deus. Começou bem, coração. Rato 2. O que é resposta imunológica? Resposta. É o conjunto de reações do organismo envolvendo células, proteínas e barreiras para defender o corpo contra agentes nocivos. Vai ser choque de monstro se esquecer isso, viu? 3. O sistema imunológico atua apenas contra doenças? Resposta. Não. Ele também atua em alergias, inflamações e até tumores. Ai, papai. Conceito completo é outro nível. 4. O que é um antígeno? Resposta. É qualquer substância que o corpo não reconhece e que desencadeia uma resposta imunológica. Bicha, tudo que o corpo olha e diz quem é essa é antígeno. 5. O que é imunidade? Resposta é a capacidade do organismo de combater doenças. Simples, direto, elegante. 6. Quais são os 2 fatores principais envolvidos no desenvolvimento de uma doença? Resposta: hospedeiro e patógeno. Se errar isso, a senhora vai sofrer, viu? 7. O que significa dizer que um hospedeiro é resistente? Resposta: que ele tem capacidade de se defender e não adoecer facilmente. 8. O que significa ser suscetível? Resposta: significa ser vulnerável ao desenvolvimento de doenças, ou seja, frágil, meu amor. 9. Quais fatores influenciam a resistência do hospedeiro? Resposta: vacinação, alimentação, sono e estresse. Sim, o drama da vida também derruba a imunidade. 10. Qual hormônio está relacionado à diminuição da imunidade? Resposta: cortisol. Estresse alto igual a imunidade baixa. Ai, papai, a conta não fecha. 11. O que é virulência? Resposta: é a capacidade de um micro-organismo de causar doença. 12. Virulência está relacionada apenas a vírus. Resposta: não. Qualquer patógeno pode ter virulência. Pegadinha clássica, viu, viado? A 13. Quais fatores aumentam a virulência de um patógeno? Resposta: capacidade de invasão, multiplicação, produção de toxinas e facilidade de transmissão. 14. Quais são as principais portas de entrada dos patógenos? Resposta: trato respiratório, trato gastrointestinal, pele e trato geniturinário. 15. Como ocorre a entrada pelo trato respiratório? Resposta: por inalação de gotículas e aerossóis. 16. Como ocorre a entrada pelo trato gastrointestinal? Resposta: por ingestão de água ou alimentos contaminados. O churrasquinho suspeito entrou no chat. 17. Como a pele pode permitir a entrada de patógenos?
Resposta: quando há cortes, feridas ou lesões. Abriu, entrou. 18. Como ocorre a entrada pelo trato geniturinário? Resposta: por contato sexual ou procedimentos como o uso de cáter. 19. O que é o sistema linfático? Resposta: é um conjunto de órgãos e vasos que atuam na defesa do organismo. 20. Cite órgãos do sistema linfático. Resposta: medula óssea, timo, baço, linfonodos, apêndice e placas de Peyer. 21. Onde são produzidos os linfócitos B? Resposta: na medula óssea. Se tu falar baço, já pode chorar. 22. O que os linfócitos B produzem? Resposta: anticorpos. 23. O que são anticorpos? Resposta: proteínas produzidas pelos linfócitos B. 24. Onde os linfócitos T amadurecem? Resposta: 25. Qual a função dos linfócitos T? Resposta: coordenar a resposta imune ou destruir células infectadas. Destruidora mesmo, viu, viado? 26. Qual a função do baço? Resposta: filtrar o sangue e realizar fagocitose de micro-organismos e células mortas. 27. O que é fagocitose? Resposta: é o processo de englobar e destruir partículas estranhas. Engoliu, acabou. 28. O que indica o aumento dos linfonodos? Resposta: uma resposta imunológica ativa, a famosa língua, meu amor. 29. O que é linfa? Resposta: líquido que circula nos vasos linfáticos e ajuda na defesa do organismo. 30. Qual a função da linfa? Posta: transportar substâncias e permitir a filtragem de patógenos nos linfonodos. 31. O que é a imunidade ativa? Resposta: quando o próprio corpo produz anticorpos. 32. A imunidade ativa gera memória? Resposta: sim. Por isso, vacina é rainha. O que é imunidade passiva? Resposta: quando o corpo recebe anticorpos prontos. 34. A imunidade passiva gera memória? Resposta: não. Ela resolve e vai embora. 35. Dê exemplo de imunidade ativa. Resposta: vacinas. 36. Dê exemplo de imunidade passiva. Soro antiofídico. 37. O que é imunidade inata? Resposta: é a defesa natural do corpo, presente desde o nascimento. 38. A imunidade inata é rápida? Resposta: sim. Ela chega primeiro, querida. 39. A imunidade inata tem memória? Resposta: não. Ela é intensa, mas esquecida. 40. O que é imunidade adaptativa? Resposta: é a defesa adquirida ao longo da vida. Qual a imunidade adaptativa tem memória? Sim, ela não esquece nunca, meu amor. 42. Qual é a primeira linha de defesa do corpo? Resposta: barreiras físicas e químicas. 43. A pele é que tipo de barreira? Resposta: barreira física. 44. Por que a pele protege? Resposta: porque possui células justapostas e queratina. 45. O que acontece quando a pele é lesionada? Resposta: abre-se uma porta de entrada para patógenos. 46. Qual a função do muco? Resposta: capturar micro-organismos. 47. Qual a função dos cílios do trato respiratório? Resposta: remover o muco com os patógenos. O que é lisozima? Resposta: uma enzima antimicrobiana presente em secreções. 49. Onde encontramos lisozima? Resposta: saliva, lágrimas e suor. 50. Qual a função da lisozima? Resposta: destruir bactérias. 51. Qual a função da saliva? Resposta: limpar e reduzir micro-organismos na boca. 52. Qual a função da lágrima? Resposta: limpar e proteger os olhos. 53. Qual a função do fluxo urinário? Resposta: eliminar micro-organismos do trato urinário. 54. O que são DR? Resposta: receptores presentes nas células de defesa que reconhecem padrões. 5. São PAMPs? Resposta: padrões moleculares associados a patógenos. 56. O que são DUMPs? Resposta: padrões moleculares associados a danos. 57. O que acontece quando o TLR reconhece PAMP ou DUMP? Resposta: liberação de citocinas. 58. O que são citocinas? Resposta: moléculas que recrutam células de defesa. Qual a função das citocinas? Resposta: ativar inflamação e resposta imunológica. 60. A inflamação é prejudicial? Resposta: não necessariamente, é essencial para defesa e reparo. Ai, papai, se tu domina isso aqui, tu não passa, tu desfila. Se quiser, eu faço agora um simulado estilo prova com pegadinhas pesadas, nível professor cruel.